Bom dia. Hoje eu leio Mateus de 5 a 7 e Salmo 61. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário, que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de seu cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isto, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto. E o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que medirem será usada para medir a vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Assim, em tudo façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Tenham cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava aliançada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque eles ensinavam com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Agora, Salmo 61. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Esteja ele para sempre no seu trono diante de Deus. Envia o teu amor leal e a tua fidelidade para protegê-lo. Então, sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos dia após dia. Amém. Amém. Glória a Deus, Ju. Obrigada, querida. Sempre bom te ouvir no Maná, sempre ouvir. Sempre bom ouvir a tua voz aí declarando a palavra do Eterno. Queridos, essa porção de Mateus, ela é muito rica, porque Yeshua, ele traz aqui pilares do reino, né? Nós estamos ouvindo a própria palavra viva, trazendo as chaves dos princípios, né, do reino de Deus. Então, alinhando a nossa visão, tirando a nossa visão de um mundo corruptível, caído, para o reino o qual nós fomos comprados, chamados para viver, né? E esses 3 capítulos aqui, eles trazem muitas chaves poderosas. Vou apenas pincelar algumas aqui para já passar para a nossa mestre Kaline. Primeiro aqui ele fala assim: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Esse versículo a gente vai encontrar ele aqui em Mateus, mas também em Lucas, né? E aqui é onde ele está, ali no Sermão da Montanha. Ele está ensinando, queridos, sobre as prioridades na nossa vida. E
ele vai dizer, né, o Senhor vai dizer, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, o Senhor nos mostra aqui que as nossas prioridades, elas são reveladas, né, por aquilo que a gente considera mais valioso. Então, se a gente valoriza o que tem mais valor, né, o que a gente considera de mais precioso para nós, são os bens materiais, são as riquezas terrenas, né, o nosso coração, ou seja, a nossa atenção, a nossa preocupação, o nosso amor, o nosso investimento vai estar tudo voltado para essas coisas. Agora, se a gente valoriza o reino de Deus, a gente valoriza valores que são eternos, que são, né, não só para uma vida aqui de alguns anos, mas que são para uma vida eterna mesmo com Deus, o nosso coração vai estar voltado para o alto. Então, a nossa prioridade vai ser o Senhor, vai ser aquilo que vem da boca dele, vai ser o reino dele, né? E ele vai continuando nessas liberações aqui tão preciosas, ele vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E ele traz aqui alguns aspectos sobre isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente alinha a nossa prioridade, a gente não tem falta de nada. Essa é a questão. Quando o nosso coração está voltado para coisas terrenas, e a gente se desgasta para aquilo ali, a gente foca naquilo ali, a gente perde o que é mais importante. Porque a gente não está valorizando o que é eterno dentro de nós. A gente não está valorizando aquilo que, né, Deus conquistou para nós, entregou para nós. Então há uma grande perca. Mas quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as nossas necessidades físicas, carnais, o Senhor ele tem já preparado para nos acrescentar, para nos suprir e para transbordar sobre as nossas vidas. E Yeshua vai dizer que, em alguns aspectos, assim, resumidamente, né, para a gente não se preocupar com a vida, literalmente não se preocupar com o que comer, com o que beber, nem com o corpo, nem com o que vestir, né? E essa preocupação aqui não é que nós não temos que trabalhar, não temos que fazer as coisas, absolutamente não é nada disso, mas é você ficar ansioso, pesaroso, sabe, preocupadíssimo, você ficar ali num desgaste, muitas vezes você perde ali, né, seu sono, sua paz, mas você confiar que os céus, elas não semeiam nem colhem, mas elas são alimentadas pelo Pai. Ele vai dizer, olhem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem, né? Mas eles são vestidos ali, nem Salomão se vestiu tão, né, belamente como os lírios, porque o Senhor veste os lírios. Então, assim como Deus cuida da natureza, né, o Senhor, ele cuida de nós. Né? Quanto mais ainda ele vai falar, o Senhor cuidará de vós. E um detalhe interessante nesse texto é que ele vai dizer assim, olha, os ímpios, os pagões, correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Ele já sabe que vocês precisam dela. Então, é um relacionamento de confiança no Pai. E isso nos distingue daqueles que são ímpios e daqueles que são filhos de Deus. Então, buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, né, é algo assim que nos traz uma completude na vida.
Porque se a gente busca o que realmente importa, o que realmente interessa é a tua vida espiritual, querido. O que realmente interessa é tua alma, teu espírito, porque é eterno. As coisas dessa vida são passageiras. Então, se tu busca aquilo que realmente interessa, as tuas necessidades materiais, elas são supridas como uma consequência natural de você estar integralmente alinhado com o Senhor, né? Com seu coração inteiro para Ele. Então, o Senhor aqui, Ele está não só prometendo, né? Aqui um cuidado de fazer prosperar em todas as áreas da vida, material, tal, mas ele está aqui declarando que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, né? Não só físicas, mas emocionais, né? De paz, coisas que o dinheiro não compra, por mais que você tente. E é interessante que ele fala, né? Quem de vocês pode acrescentar uma hora que for na vida de vocês? Porque quando chega a hora, chega a hora. Quem é que pode acrescentar uma hora? Quem que consegue fazer? Então, tem coisas que o ser humano ele tem uma limitação, né? Então, às vezes, se desgasta, e não entende que se colocar diante do Senhor, o Senhor, ele cuida daquilo que você não pode fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, porque o seu coração está nele, está alinhado nele. Você está buscando o que realmente interessa. Versículo final, ele fala, todo aquele que pede, recebe, pois todo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Que declaração, queridos, muito forte, a gente precisa entender isso. O Senhor, ele deixa isso registrado, né, porque ele está aqui declarando para nós que a gente precisa ter persistência na nossa oração, né? A gente precisa literalmente ter esse hábito de orar com fé, crendo que nós já recebemos, porque ele já declara aqui na sua palavra, quando você for orar, declare essa palavra, Senhor, assim está escrito, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Então ore com essa declaração da palavra viva, né? O Senhor, aqui ele vai logo trazer depois no contexto, ele vai dizer aqui que o Pai, né, fala, olha, se vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, né, que está no céu, dará muito mais, né? Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, que nós venhamos alinhar as nossas prioridades, se gastar com o que realmente interessa, com o que realmente importa, né? Estar ali buscando, se dedicando a Ele e tendo a certeza que aquilo que nós pedirmos, quando nós estamos alinhados com Ele, porque não adianta você estar desalinhado do Senhor e querer pedir coisas que às vezes vão até te fazer mal. O Senhor, ele derrama sobre nós quando a gente pede aquilo que está alinhado com o coração dele, aquilo que realmente vai ser bom para nós. E quando nós estamos alinhados com ele, a nossa mente está alinhada com ele, os nossos pedidos, a nossa vontade passa a estar alinhado com o Pai. Quando, aí sim, você vai orar, você vai pedir e você vai receber. Você vai estar diante de uma porta e ela vai se abrir. Amém, queridos? Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É sobre confiar no Senhor que Ele suprirá as nossas necessidades. Amém? Todo aquele que pede, recebe. Amém. Glória a Deus.